Lúcifer, Satã, Iblis, Beelzebul. Estes são apenas alguns dos muitos nomes usados para descrever o arqui-inimigo demoníaco da humanidade. Uma figura demoníaca que aparece através da história por culturas de todo o mundo. Se tal ser monstruosamente maligno realmente existe é um contínuo motivo de debate. No entanto, a marca infernal que o diabo deixou nas lendas e folclores da humanidade é indiscutível. Muitos desses descrevem encontros com a besta. Como tal, aqui estão 5 encontros históricos com o diabo. 1. Richard Cabell. Richard Cabell viveu durante os anos 1600 e era o escudeiro da Broke Manor em Devon, Inglaterra. Ele era considerado um homem monstruosamente mau, uma figura das trevas que possui registros em lendas locais, como tendo espancado e abusado de sua esposa, até que em uma noite ela conseguiu escapar, fugindo pelos campos com o marido em seu encalço. Dizem que ele finalmente alcançou a infeliz mulher, assassinando ela e seu fiel cão. Reza a lenda que o fantasma desse leal canino assombrou Cabell pelo resto de sua vida. A razão para a escuridão do escudeiro, no entanto, dizia-se estar em um acordo que ele fizera com o diabo. Concedida a imortalidade pela besta, Cabell saindo tocando o terror, criando um legado tão infame que ele mais tarde viria a fornecer a inspiração para o cão de Baskervilles de Sir Arthur Conan Doyle. No entanto, a vida eterna não era para ser dele. Cabell morreu em 5 de julho de 1677, com alguns dizendo que ele foi caçado até a morte por um bando de cães do inferno, empenhados em vingar-se. Na noite de seu enterro no túmulo da família, disse que este mesmo bando de cães fantasmagóricos veio latindo pela charneca para uivar em seu túmulo. A partir de então, no aniversário de sua morte, o fantasma infernal de Richard Cabell pôde ser visto espreitando os pântanos e a área em torno de seu local de descanso final. Apavorados com a figura sombria e sua conexão diabólica, a população local construiu barras de ferro ao redor do túmulo do escudeiro e colocou uma enorme laje de pedra em cima do túmulo. No entanto, mesmo depois de tomar tais precauções, alguns ainda relatam o estranho brilho vermelho que emana através das barras de ferro. Alguns até afirmam que, em certas noites, toda uma multidão de criaturas demoníacas se reunia em seu túmulo, tentando recuperar a alma prometida para seu mestre. 2. São Dunstano. Segundo a lenda, Dunstano encontrou o diabo inúmeras vezes. O mais famoso desses encontros ocorreu enquanto ele vivia como eremita em um cômodo em Glastonbury. Como um talentoso metalúrgico que ele era, Dunstano ocasionalmente aceitava encomendas. Uma tal encomenda veio de um homem idoso que apareceu em sua janela, perguntando se Dunstano faria um cálice para ele. Concordando, Dunstano começou a trabalhar na peça. No entanto, quando ele olhou para o reflexo de seu trabalho, ele percebeu que seu visitante havia mudado. Em um momento ele era o velho, no seguinte era um menino, depois uma mulher. Foi então que Dunstano percebeu que seu visitante era o diabo. Escondendo sua aflição, Dunstano continuou a elaborar o cálice. Ele pegou a pinça de ferreiro e a moveu para o fogo. Uma vez que ela estava em brasas, ele a tirou das chamas, virou-se e agarrou o diabo pelo nariz com a pinça. Apesar da luta e gritos do demônio, Dunstano calmamente expulsou a fera de sua oficina. Em outra ocasião, Dunstano estava sentado em sua oficina tocando sua harpa. Enquanto o santo cantava sua música melodiosa, um vagabundo se aproximou. Este era o diabo, mais uma vez com a intenção de enganar o homem santo. No entanto, Dunstano era um homem astuto. Ele mais uma vez agarrou o diabo, dessa vez pegando seu casco diabólico. O santo começou a calçar a besta, pregando furiosamente uma ferradura de metal no casco do diabo. O diabo implorou e chorou de dor quando Dunstano martelou longos pregos, um atrás do outro. Quando terminou, Dunstan apenas concordou em remover a ferradura e libertar o diabo depois que prometesse que nunca passaria por uma porta sobre a qual houvesse uma ferradura. 3. A Ponte do Diabo. Quase todo o país possui uma lenda de uma Ponte do Diabo. A este respeito, o Estado Federado de Tirol na Áustria não é diferente. A lenda relata que, um dia, uma aldeia no Vale de Montafon teve sua ponte varrida por uma torrente avassaladora.
Os aldeões estavam justificadamente preocupados, pois dependiam dessa passagem para ir e vir de Shuns, do outro lado do rio, de onde eles negociavam e compravam seus suprimentos. Unindo-se, os aldeões se dirigiram ao carpinteiro local, oferecendo-lhe uma grande quantia de dinheiro se ele reconstruísse a ponte vital em 3 dias. O carpinteiro estava incrédulo. O dinheiro que estava sendo oferecido tornaria sua grande família rica. No entanto, ele viu que completar uma quantidade tão grande de trabalho em apenas 3 dias era uma impossibilidade. Antes de tomar uma decisão, ele implorou aos aldeões por um dia de reflexão. Durante todo aquele dia, até a meia-noite, o carpinteiro estudou e ponderou, procurando freneticamente uma maneira de reconstruir a ponte no tempo especificado. Irritado e incomodado, ele não encontrou solução. Quando ele estava prestes a desistir e ir para a cama, um homenzinho de chapéu verde entrou na sala. O homem estranho alegou que ele poderia ajudar o carpinteiro a completar a tarefa nos 3 dias. Ele, no entanto, tinha uma condição: assim que a ponte estivesse terminada, a primeira alma saída da casa do carpinteiro a passar por cima da ponte pertenceria a ele. Foi então que o carpinteiro percebeu que o homem estranho era o diabo. Então, atraído pela grande soma de dinheiro, ele, o carpinteiro, concordou com os termos do diabo, acreditando que, quando chegasse a hora, ele poderia enganar o trevoso. 3 dias depois, a ponte estava completa, e o diabo estava no meio, aguardando sua presa. Depois de ter permanecido lá por muitos dias, o carpinteiro finalmente apareceu. Sentindo que seu pagamento estava próximo, o diabo pulou de alegria. No entanto, o carpinteiro estava levando uma de suas cabras, e quando ele se aproximou da ponte, ele a empurrou antes dele e gritou: "Aqui você tem a primeira alma da minha casa." Em um ataque de raiva por ter sido tão enganado e humilhado, o diabo agarrou a cabra pela cauda e arrastou-a através da ponte. Tão duro foi o modo com que o diabo lidou com a criatura que a cauda dela foi arrancada. Caçoado e ridicularizado por todos que o viam com a cabra, o diabo fugiu. Disse que desde o dia em que o carpinteiro enganou o diabo, todas as cabras tiveram caudas curtas. 4. Robert Johnson. Robert Johnson foi um cantor, compositor e músico de blues americano. Foi por sua capacidade de tocar violão magistralmente que ele é mais lembrado, e ainda é considerado um dos maiores guitarristas de todos os tempos. Estranhamente, tocar violão não era uma habilidade pela qual ele era conhecido desde criança. A história conta que, embora ele tenha tocado avidamente na escola, ele não foi relatado como tendo qualquer talento real para a coisa. No entanto, com a idade de 18 anos, Johnson exibiu um domínio no violão que parecia ter surgido do nada. Seu rápido conhecimento do instrumento era inexplicável. Ele tocava com uma sutileza tão íntima que a única explicação para isso era o diabo. Segundo a lenda, como um jovem que vivia em uma fazenda no interior do Mississippi, Johnson desejava muito tornar-se um grande músico de blues. Este desejo era tão grande que ele levou seu violão para uma encruzilhada próxima. Lá ele foi recebido pelo diabo, que pegou seu violão e o afinou. Ao devolvê-lo, Johnson recebeu o domínio do instrumento, pelo preço módico de sua alma. Nos anos que se seguiram, Johnson tornou-se um músico itinerante, mudando de lugar para lugar, tocando violão nas pontas das esquinas. Mais tarde, ele passou a gravar várias músicas. Alguns dizem que alusões ao pacto diabólico de Johnson podem ser encontradas em várias de suas próprias canções, incluindo Crossroad Blues e Me and the Devil. Ominosamente, Johnson morreu em circunstâncias misteriosas em 1938, na tenra idade dos 27 anos. Uma teoria sugere que ele foi envenenado pelo marido ciumento de uma mulher com a qual ele tinha um caso. Outra teoria diz que ele morreu de sífilis. Em última análise, ninguém sabe. Não só isso, o túmulo de Johnson também é um mistério, com pelo menos 3 lugares diferentes, sendo marcados como possíveis locais. Com a música de Johnson agora consagrada no hall da fama do blues, pode-se apenas imaginar se o diabo veio e cobrou seus honorários conforme combinado.
Afinal, Johnson morreu na lendária e possivelmente amaldiçoada idade dos 27 anos, o que significa que ele se junta a outros grandes músicos do infame Clube dos 27, incluindo Jimi Hendrix, Kurt Cobain e Jim Morrison. 5. A possessão de George Lucas. No sábado, 31 de maio de 1788, o reverendo Joseph Esterbrook foi alertado sobre o estranho caso de George Lucas, um homem que afirmava estar possuído pelo demônio. Foi um dos paroquianos do reverendo, a senhora Sarah Barber, que lhe contou sobre a aflição de Lucas. Ao visitar a aldeia de Acton em Somerset, lugar onde ela morava, a senhora Barber ficou perturbada ao encontrar um homem que ela conheceu em um estado de doença extraordinária. George Lucas, um alfaiate, portador de uma profissão comum, havia sido um filho de bom caráter, que constantemente frequentava a igreja e o sacramento. No entanto, nos últimos 18 anos, seu comportamento havia mudado, sua natureza mudou. Durante a sua estadia na aldeia, ela relatou ao reverendo, que testemunhou o infeliz homem tendo convulsões várias vezes ao dia, durante as quais ele cantava e gritava em vários timbres, alguns dos quais não se assemelhavam a uma voz humana. George fora colocado sob os cuidados do Sr. Smith, um eminente cirurgião. Muitos outros cavalheiros médicos também haviam emprestado sua ajuda ao Sr. Smith e seu paciente. Tudo foi em vão. Nenhuma cura poderia ser encontrada para a misteriosa enfermidade, com o próprio George declarando no meio de seus ataques que nenhum médico poderia lhe prestar serviço. Muitas das pessoas da aldeia estavam convencidas de que o homem estava enfeitiçado. O próprio George declarou que ele estava possuído por 7 demônios. Depois de ouvir a história da senhora Barber, o Rev. Esterbrook solicitou que George Lucas o visitasse. Nas anotações do reverendo, ele descreveu como George fez os ruídos mais terríveis enquanto seu corpo convulsionava. Experimentando até 9 convulsões por dia, o homem estava fraco e emaciado. Ele também era incapaz de ouvir expressões religiosas sem se contorcer de dor. Esse foi o vídeo de hoje. Se gostou, deixa o like, inscreva-se no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo. Até a próxima, tchau.